Olá pessoal, tudo bem? Eu estou aqui para falar para vocês um pouquinho sobre Agile. Alguém aí já ouviu falar de Agile? Trabalha com Agile? Conseguiria, de repente, aqui, sei lá, arriscar algumas palavras para explicar o que seria Agile? Matheus não, também Pablo também não, passa longe da minha empresa. Não é só da sua não. Essa abordagem de Agile, ela nasceu a partir do momento que as pessoas começaram a estudar complexidade no âmbito do desenvolvimento do software, tá? Esse é um gráfico, é um diagrama, né, bastante conhecido, é o Knepf Framework, tá? Ele fala sobre, basicamente sobre complexidade, né? E complexidade é um assunto que vem sendo estudado aí por diversas áreas, né? Nós temos a química estudando complexidade, temos física, temos a sociologia, psicologia, ciência da computação, enfim, todo mundo está interessado bastante aí nesse assunto, tá? E ele é mais ou menos um dos principais pilares do Agile. Então, aqui nesse gráfico, se vocês observarem, nós temos o complexo, a parte do complexo, tá? Pessoal, a maioria do desenvolvimento de software, normalmente, eles atuam em contextos complexos, tá? Onde nós não conseguimos prever exatamente o resultado daquilo que nós estamos fazendo. Ou seja, a gente começa a desenvolver o software, nós fazemos todos os planejamentos, todas as estimativas, né? E a gente, muitas vezes, não consegue saber exatamente se a gente vai conseguir entregar o software ou não, tá? Então, problemas complexos, eles exigem medidas complexas, tá? Aquilo que a gente consegue prever, ou seja, aquilo que é muito previsível, a gente pode usar práticas simples, tá? Quando for uma coisa simples, nós podemos usar práticas simples. Quando forem problemas complexos, temos que usar abordagens complexas, tá? O mesmo se atua para complicado, o complicado está muito relacionado à engenharia, tá? E o caos é quando a gente não sabe exatamente para onde a gente vai, o que a gente está fazendo, né? É quando a gente está completamente perdido, tá? Bom, então aí a pergunta que eu fiz logo no início, o que é Agile, né? Muita gente, às vezes, fica perdida na hora de explicar, né, o que é Agile, aí bem parecido com esse gatinho, né, às vezes já ouviu falar, tem uma ideia mais ou menos, mas tem bastante medo de afirmar o que é Agile. E por que isso acontece, tá? Enquanto nós temos conceitos bastante definidos no GRASP, tá? O GRASP foi uma abordagem criada há bastante tempo, ele é muito objetivo no que você deve fazer, o que não deve fazer, né? Ali, de variações protegidas, inversão de controle e tudo mais. Mas o Agile não, o Agile é um pouco mais empírico que isso, né? Ele exige que a gente vá aprendendo com a gente mesmo ao longo do processo de desenvolvimento de software ou na execução de um projeto, que pode ser uma campanha de marketing ou qualquer outra coisa. As pessoas têm usado Agile para uma série de áreas, recursos humanos, RH, na verdade, né? Desenvolvimento de software, enfim, projetos de marketing, vendas, muita gente tem usado Agile. Então, uma frase que resumiria bastante é que o Agile, na verdade, é uma abordagem interativa, né, para planejar e guiar projetos. Isso é Agile. Então, muitas vezes você está fazendo Agile quando você está entregando software de forma interativa ou está inspecionando o seu processo e melhorando, você acaba fazendo Agile sem saber que está fazendo Agile, tá? Para cada problema complexo, existe uma resposta simples, clara e errada. Bom, pessoal, quem fez essa frase aí foi o Henry Louis McCain, tá? Essa frase foi tirada de uma bibliografia de 1949, tá? Mas ela vem sendo replicada em outras bibliografias e tudo mais. E que acho que isso responde bastante, assim, o ponto aqui do nosso curso, né? Orientação a objeto, desenvolvimento de software, muitas vezes a gente quer ter uma fórmula para resolver, né? Eu quero uma fórmula para resolver, sei lá, variações protegidas, né? E como ele é uma coisa mais complexa, né? Então a gente acaba não tendo como definir exatamente, olha, faça assim ou faça assado. Vai depender muito do teu contexto, tá? Isso acontece também muito no nosso dia a dia,
quando às vezes a gente se depara com um problema de vida ou alguma coisa assim, chega aquela pessoa de fora e fala, bom, mas por que você não faz isso, né? E às vezes é uma sugestão até boa, mas que você já considerou e que no teu contexto ela não serve. Então, existem soluções que vão funcionar em um contexto e outras vão funcionar em outras, tá? Então, entender, dar soluções simples exige o entendimento da sua complexidade, tá? Do contexto também no qual você está inserido. Tá, e por que as pessoas falham, né? Muitas vezes a gente vai ver um projeto de software, ele chegou e falhou. As pessoas tendem a falhar quando elas estão em contextos complexos porque elas começam a focar muito nas práticas, né? Então, aquele seu gerente está ali te cobrando o horário, você tem que trabalhar exatamente naquele formato, porque a empresa determina, e, na verdade, você precisa de algo um pouco maior do que isso, né? Então, nesse iceberg que a gente tem aí, você vê que, na verdade, as práticas, elas emergem, na verdade, dos princípios e, principalmente, dos valores que está envolvido na construção de um projeto complexo, precisam ter em comum, tá? Por isso que algumas pessoas têm até, às vezes, um pouco de dificuldade de implementar o Agile, porque às vezes ela tem aquele princípio, segue os valores ágeis e tudo mais, mas como todo mundo está muito focado na prática, a coisa acaba não funcionando muito bem, tá? Então a gente tem que focar bastante nos princípios e nos valores, tá? Então se a gente fosse falar de Agile como se ele fosse uma pirâmide, a gente vê que no topo da pirâmide, na verdade, ao invés de ter a prática, nós temos, na verdade, o valor, né? A gente está invertendo aquele iceberg ali, né? Esses valores são sustentados pelos princípios e os princípios, na verdade, são mantidos pelos métodos, né? Então, nós temos uma série de métodos aí que vão proporcionar uma abordagem mais agile para o seu projeto de software ou para o seu projeto de outra coisa, porque, como eu já disse, para você fazer agile, não necessariamente você precisa estar num contexto de problema de software, ok? Bom, então a gente está falando de valores ágeis, de princípio e tudo mais, mas, como já diz o ditado, né, falar é bobagem, né, e mostre, né? Então, quais são os valores mesmo, né, ágeis que nós temos, né? Assim como na orientação a objeto, né, nós temos alguns pilares, no Agile também a gente vai ter esses pilares. E esses valores, né, que são os pilares, na verdade, que sustentam, né, os valores ágeis, eles estão focados nesses 4 itens que eu vou passar para vocês aqui, tá? Primeiro é indivíduos e interações, tá? Quando eu mostrar o manifesto ágil lá na frente, um pouquinho mais à frente, vocês vão ver esse aqui no detalhe. Mas o valor ágil, ele tem que estar focado muito no indivíduo e nas interações dele. Tá? Por isso que algumas abordagens top-down, do tipo, faça isso, você faça isso porque eu sou seu chefe, manda quem pode, obedece quem tem juízo, não vão funcionar, pelo menos a comunidade de desenvolvimento de software tem reconhecido que esse tipo de abordagem não funciona muito bem na maioria dos contextos, tá? Nós temos que valorizar os indivíduos, as interações entre eles, né, e fazer com que isso seja muito forte, muito importante dentro do processo de desenvolvimento de software. Software em funcionamento, tá, pessoal? Na verdade, a gente acaba, às vezes, ficando muito preocupado em entregar um software muito bem feito, com todos os princípios e padrões possíveis de orientação a objeto, de padrões de GOF, DDD, MVC, e, na verdade, eu me deparei com uma situação dessa até agora há pouco tempo, atendendo a um cliente, e às vezes tem tanta coisa legal ali não funcionando, tá? Então, quando a gente fala de ser ágil, a gente tem que estar preocupado com o software entregue, o software em produção, tá? Não necessariamente o software completo, mas tem que ter coisa funcionando, tá? Porque senão não adianta nada, a gente está falando tudo isso aqui, muito bonito, indivíduos, interações e tudo mais, mas no final o software não está funcionando. A colaboração com o cliente, tá? A colaboração com o cliente também é muito mais importante do que se a gente ficar se atendo somente a contratos, né, que a gente tem com o cliente ou que a gente negociou. Por exemplo, o cliente pediu para fazer uma tela com 5 botões. Ele agora quer um sexto e o contrato diz que eu não posso e tudo mais. E, na verdade, a gente tem que tentar ser um pouco flexível, que nem o Ramon disse também anteriormente, levar muito em consideração o bom senso, né, não comprometendo o projeto e tudo mais, mas a gente tem que tentar, né, colaborar com o cliente, porque não dá para prever todas as funcionalidades e todos os recursos
que você vai querer no software sem você usar o software, né? Se a gente for olhar aí o Facebook, for olhar uma série de ferramentas, uma vez que ele já está pronto, que a gente está usando, a gente consegue ter insights, consegue ter ideias para poder sugerir mudanças ali. Mas enquanto a gente não vê, imagina se eu falasse do Facebook para vocês sem a gente nunca ter usado o Facebook, né? É difícil ter uma ideia, uma coisa desse tipo, né? Então, isso acontece, a gente tem que estar preparado para isso. E, principalmente por a gente ter que estar preparado para isso, a gente tem que conseguir responder às mudanças, né, que vão ocorrer, não só do ponto de vista do desenvolvimento de software mesmo, no caso arquitetura, orientação a objeto. Em Agile nós temos também o conceito de arquitetura de software emergente, né, ou seja, ela vai evoluindo à medida que demanda evolução, né, ou seja, eu não chego já com uma arquitetura totalmente pré-fabricada, moldada, e olha, use isso aqui 100% que você vai ter sucesso. Não, é difícil ter isso. Então, a resposta das mudanças ela vai ocorrendo ao longo do desenvolvimento do software, ao longo da execução do projeto. Ok?